Olá, quarta-feira, mais uma live, hoje em parceria com a querida Eliane Potiguara, né? Vamos esperar o pessoal chegar, né? O pessoal vai chegando. Oi, Jonatas, como é que você está? Tá muito frio aí pelo sul? Como é que estão as coisas por aí? Aqui no Rio não tá não, aqui no Rio tá super bom, tá agradabilíssimo, né? Estamos aqui esperando nossa querida convidada. Adorou o azul do look. Pois é, meu querido, aqui tá um problema, porque é faixa pra cá, faixa pra lá, porque não tem mais o que fazer com esse cabelo, né? Então, já que não tá dando pra cortar, a gente vai improvisando aqui, né? O Zé Hilton aí chegando, né? O pessoal entrando. Hoje a gente vai conversar com a Eliane Potiguara. É uma mulher sensacional, de uma força incrível, né? Acho que vai ser uma conversa muito potente, muito vibrante, né? Eu estive junto com a Eliane uma flip, né? Para ser bem precisa, flip de 2016, na Flipinha, né? Ela participou e foi bem. Olha que eu tô falando para ser bem precisa, 2016, e pode ser que eu esteja me enganando, mas acho que foi isso mesmo. Acho que foi 2016, né? E aí, não sei se ela já conseguiu entrar, acho que ainda não tô vendo ela aqui. Deixa eu ver se ela tá me mandando alguma mensagem aqui. Só avisar para ela que a gente já está online. Ver se ela entra, né? Eu vou apresentando. A Eliane, ela me deu um currículo, né? E acho que é bacana ler, né? Do jeitinho que ela colocou aqui, né? Eliane Potiguara, ela recebeu do governo brasileiro o título de Cavaleiro da Ordem ao Mérito Cultural em 2014. Ela foi indicada em 2005 ao Prêmio Internacional Mil Mulheres, ao Prêmio Nobel da Paz. Ela é escritora, poeta, professora, formada em letras, português, literatura e educação, especializada em educação ambiental pela Universidade Federal, que eu acredito que seja de Ouro Preto, o FOP, né? Vou perguntar para ela. É da etnia potiguara, brasileira, fundadora da primeira organização de mulheres, chamada Gurumim, Grupo Mulher Educação Indígena, em 1988. Né? Ela foi embaixadora da paz pelo Círculo de Embaixadores da França e Suíça, trabalhou pela Declaração Universal dos Direitos Indígenas na ONU, em Genebra, e o seu livro Carro-Chefe, Metade Cara, Metade Máscara, né, que é publicado pela editora Global, né, ele ganhou o prêmio do Pen Club da Inglaterra, ela ganhou o prêmio Pen Club da Inglaterra e do Fundo Livre de Expressão. Ela possui vários livros infantis, textos, pensamentos, participa de várias antologias nacionais e internacionais, né? E agora a gente vai esperar ela chegar. Não sei se ela está tendo alguma dificuldade. Eu não estou vendo ela aqui ainda. Eu não sei. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque a sensação que eu tenho é que está entrando gente e não está computando o número de pessoas. Vocês podem me dar um alô? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, tá, beleza. É engraçado porque tem várias pessoas aqui, é como se não tivesse. Como se eu não estivesse computando, sabe? As pessoas entrando. Deixa eu ver se ela tá me mandando. Ela tá no Insta. Peraí, deixa eu explicar pra ela como é que ela faz. Peraí. Só um instantinho, gente. Ela já tá chegando, não desistam, não saiam daqui, que aí ela vai ver na página inicial. Ah, irmã Jurema, acabou de entrar, tudo bom? Como é que estão as coisas aí pelo sul? Manda uma mensagem aí pra mim, irmã Jurema. Muito frio por aí? O Jonathan já me disse que sim, né? Que tá muito frio aí. Deixa eu explicar aqui pra Eliane, gente.
Vamos ver. Só um instantinho. Eliane chegando. Só um minuto. Ver se ela vai conseguir. Se por acaso ela não conseguir, a gente começa de novo, né? A gente sai e começa outra vez, mas acho que ela vai conseguir. Olha, o Gil chegou, Flávio Dana. A gente tá só esperando a Eliane, gente. Que ela tá tendo só um pouquinho de dificuldade aqui para entrar, né? Já apresentei. Todo mundo ficar podendo saber dela, né? Depois, porque essa live fica gravada, então as pessoas vão poder saber quem ela é. E a gente vai poder bater esse papo. Vamos ver. Ah, ela achou. Ela já tá quase chegando, né? Já tá quase aqui. Vamos ver. Tudo bom, Flávio? Escrevendo muito nesse período? Como é que andam as coisas por aí, né? Muitas lives acontecendo, né, gente? Muita gente falando, mas que bom, né? Porque tem público para todo mundo, cada um. Ah, Eliane chegou. Eliane, então clica lá naquela solicitar para participar da live, que aí a gente já te coloca aqui, você já entra junto e vai ser ótimo poder bater esse papo contigo. Ai, também, Flávio, muitas saudades. Saudade de encontrar as pessoas ao vivo, né? Mas que bom que a gente pode encontrar por aqui, né? Vamos chamando a Eliane. Entrando. Vamos lá. Ei, minha querida, Ei, tudo bom? Como é que você tá? tudo. Tá me Mas ouvindo tá, bem? tô ouvindo bem. Acho que eu vou ter que tirar os Né? livros aqui. Peraí. É, de repente você subir um pouquinho aí pra Desculpa. gente te ver melhor. Peraí, deixa eu Ah, tirar. que Eu bom, que coloquei um bom. monte de livros em frente É, ao eu computador. fico botando também alguns livros, aí a gente vai medindo, se a gente está embaixo, aí tem que ter menos livros, está em cima, né? A gente vai ajustando aí para ver tudo isso. Te apresentei, tá? Contei quem você é, li aquela biografia, né? A sua bio que você me mandou para não falar nenhuma bobagem, né? Te apresentar da forma correta, como você merece, né? Então, Obrigada. começando aqui oficialmente, um prazer que você Ai, aceitou esse convite. É sempre muito bom, né, te ver e conversar e trocar ideias. Eu estava contando que nós nos encontramos aquela vez na Flipinha. Foi a Flipinha de 2016, Eliane? Você se lembra? Eu acho que foi foi, na foi Filipina. 2016, né? Eu Foi a última lancei um Flipinha que livro, teve. é, eu lancei um livro infantil, foi Pássaro Isso, Encantado. Uhum. isso, Agora tá dando para isso. ver, né? É, não, tá Poxa, ótimo agora, né? E aquela foi a última flipinha que eu e a Verônica participamos fazendo aquele trabalho, né, todo, e depois mudou muito o perfil, enfim. Mas que bom que você está aqui para a gente conversar, né? Eu contei um pouco da tua história e da tua trajetória, né? De como que você me mandou. E a gente vai bater esse papo. Você está se perguntando, mas, ô Ana Cláudia e Eliane, por falar com você, quê? que eu admiro a sua pessoa, né? Toda vez que eu te vejo, eu fico assim admiradíssima. Puxa, é uma admiração de coração mesmo. Há muito tempo, não sei qual é a razão que eu sou assim, eu não sou de ir, né? Eu fico esperando que as pessoas venham falar comigo ou me convidar para alguma coisa, né? Então, quer dizer, Uhum. quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, porque eu disse, puxa vida, pô, o convite da Ana para mim foi maravilhoso. Então, eu estou assim, grata, muito agradecida a você, né?
a sua literatura, né, suas escritas para as crianças, que eu admiro muito. Então, é um agradecimento sem fim. Ah, eu é que agradeço você estar aqui, né, nessa conversa, né? Mas eu estava falando assim, as pessoas podem estar se perguntando por que esse título, né? Por que esse tema? Porque é um tema que cabe tanta coisa, né, Eliane? Assim, o poder da Exatamente. autoafirmação, né? Uma conversa com duas Exatamente. mulheres, né? Só daí já dava para a gente falar sobre a autoafirmação, né? Quantas coisas a gente teve que lutar para chegar, né, aonde a gente já chegou e as conquistas todas que as mulheres já fizeram. Mas, como a gente combinou, a gente vai fazer um bate-papo, né? Assim, com perguntas. E acho que uma coisa que seria bacana você talvez se apresentar um pouco mais, falando alguma coisa que talvez eu não tenha dito, porque eu li exatamente aquela sua biografia, né, que você me mandou. Mas pensando assim, né, na sua história, na sua trajetória, você, mulher da etnia potiguara, né? Quantas coisas que você já atravessou, quantos, né? Quantas montanhas que você já teve que transpor na sua história, né? Só por ser mulher a gente já tem aí uma história para transpor, né? Você vindo, né, de toda uma história, de toda uma ancestralidade. Conta um pouco pra gente aí como é que começou Olha, tudo isso, como é que nasce essa escritora no meio de tudo isso. você falou que subiu montanhas, né? Eu subi montanhas literalmente. Eu subi pedreira, porque eu morava num morro e muito alto. E para cortar caminho, e meus irmãos de criação e meu irmão, nós subíamos, tirávamos a meia do pé, voltando da escola, né? Depois de caminhar 1 hora a pé da escola até próximo à minha casa, em Cavalcante, no Rio de Janeiro. E nós Tá. subíamos literalmente essas pedreiras e às vezes descíamos. Né? Então, quer dizer, foi um exercício muito grande para as pernas, um exercício grande para o desafio, né, de você quase que subir uma pedreira íngreme. E foi assim, a minha história Uhum. a minha história, na realidade, é uma história parecida não, igual a todas as histórias das famílias, das mulheres, das vovós, das viúvas. É a mesma história dessas mulheres brasileiras, indígenas, nordestinas, ou nortistas, ou sulistas. É uma história assim de sofrimento, de luta pela resistência, de luta para sobreviver, porque ser Uhum. mulher, indígena, nordestina, pobre, não é? E ter uma discriminação muito grande. Por isso que eu disse, quando você me perguntou sobre esse título que eu coloquei, né, o valor da autoafirmação, né, porque quando nós não sabemos quem somos, a nossa autoestima ela fica lá no chão, até ela fica no fundo do poço, até que a gente possa chegar à ajuda dos professores da nossa chegar aos 20 anos, por exemplo, pelo menos saber qual o caminho a seguir, quem ela é. E muitas das vezes as pessoas que sofrem um grau de discriminação muito grande, elas quase que passam a vida inteira sem saber o que ela quer, para onde ela vai, que caminho ela toma.
como ela vai adquirir o autoconhecimento para poder se tornar um ser pensante, um ser que possa contribuir com a sociedade. A gente sabe que o valor da vida ele é um acontecimento. A vida é uma festa, a vida é um presente, a vida é um momento que a gente tem, né? A existência, a nossa existência. Então, esse período que a gente vive, ele é muito pequeno, ele não dá tempo da gente, não dá tempo para a humanidade chegar ao ponto de se autoconhecer totalmente no seu Uhum. acontecimento que é a vida. Está é uma minúscula parte, é uma parte tão pequenininha. Quando eu lembro da minha infância e quando eu lembro da criação dos meus filhos hoje já têm 44 anos, outro tem 40, meus filhos já são velhos. Meus filhos já são velhos. Os meus estão adultos também. Eu falo assim, já está velho, 40 e poucos anos, já está caminhando por 50, já 50. Eu penso assim, nossa, mas e a infância, né? Que foi uma minúscula parte. Será que eu fiz a minha parte? Será que eu consegui educar essa criança para que ela pudesse chegar aí a essa pergunta, né? Para ela se autoafirmar com dignidade, sabe? Dignidade, que é o que está faltando nesse país. É o respeito pelo ser humano. As coisas são mais importantes que o ser humano, né? Já na Conferência do Meio Ambiente, em 92, isso foi muito reforçado, o valor dos povos indígenas, por exemplo, dos quilombolas, dos ribeirinhos, né? Da população em geral, dos povos negros, dos povos que vêm da pobreza, e essas pessoas, que é a maioria do brasileiro, esse povo ele não é respeitado. Por quê? Porque desde a colonização brasileira, a nossa autoestima foi rebaixada a zero, a nada. A nós não sobrava nada. Aos escravos, aos negros, às mulheres, até as mulheres que vinham da Europa também, vinham de conhecer, viver no Brasil, né, sair da segurança da sua casa e também também sofrer, né? Então, vamos dizer assim que eu não estou colocando somente a questão dos povos oprimidos enquanto raça, etnia, mas estou colocando enquanto gênero, enquanto a mulher branca também, o quanto ela sofreu e quanto eu demorei a entender, depois que eu entrei para a política, com 30 e poucos anos, eu não conseguia entender muito bem o que era o feminismo, não é? Foi para mim muito difícil. Eu tive várias conferências nas Nações Unidas sobre mulheres, sobre direito ao aborto, sobre direitos reprodutivos, e lá estavam muitas mulheres de todos os países, de todas as cores, e eu tinha muita dificuldade de entender, de me relacionar com as propostas daquelas mulheres que ali estavam, que não eram da minha etnia, né? Então, oh, meu Deus, que gente... Oh, meu Deus, desculpa, era para desligar o celular. Não tem problema, essas coisas acontecem. Desculpa, que bom que a gente está no mundo real, né? Imagina. Então, sabe, eu tive essas dificuldades de relacionamento, né?
Fora isso, você diz assim, quem é a Eliane Potiguara? Eu sou neta, bisneta, tataraneta de povos tradicionais, povo potiguara da Paraíba, né, povo imigrante para o Rio de Janeiro, que quando chegou no Rio de Janeiro morou na rua, literalmente, e minha avó, que já era uma empreendedora, guerreira, barriguda, é, indígena, pobre, ela se articulou com os imigrantes que estavam chegando da Segunda Guerra Mundial, os carvões da Providência, ela se articulou ali com um depósito de arrumar uma para a família, porque toda a minha família veio da Paraíba porque estava havendo um processo de colonização maciça sobre os indígenas potiguara com a questão do algodão, né? A família Ludegre, que são as casas pernambucanas hoje, né? Então havia uma colonização muito grande e a família toda teve que fugir e meu bisavô, ele desapareceu. Não estou nem sabendo desligar o telefone. Desliga ele com calma. Mas você nasceu no Rio, Eliane? Nasci no Rio. Você né? nasceu aqui, você nasceu no Rio, tá? Muito pequenininha, né? Já morando num gueto indígena, né? Que foi formado nesse lugar, no Morro da Providência. Já expliquei isso a muitas pessoas, e a localidade era na rua General Pedra, número 263, ao lado dessa fábrica de bananas, esse depósito de bananas, né? Então, a família inteira, né? As tias-avós, todas, e, lamentavelmente, toda a minha família anterior à minha mãe, posterior à minha mãe, todas faleceram pela tristeza, pela mágoa, pela pobreza, pelo fato de não conseguir emprego. Então, todos tiveram muitas enfermidades e nossa família ficou um núcleo muito pequeno, né? Eu tinha as minhas tias-avós, tia Maria de Lourdes, Maria de Fátima, Maria das Neves, Maria Soledad, Maria de Fátima, todas mulheres, a maioria mulheres, e agora só tive neto, só tive homem, né? Antes tudo mulher, e agora tudo homem. Agora só homem. Agora vai nascer a Natália, agora mês que vem, a primeira mulher, neta. Depois neta nesse processo todo. Porque só nasce homem. Bem, então eu venho daí, eu venho dessa químico que me educou, toda a educação. Uma coisa muito triste que aconteceu comigo é que eu fiquei presa num quarto durante muitos anos, até os 8, 9 anos, porque a minha família não permitia a minha saída. Mas tinha uma explicação para isso, Eliane? Minha avó, e elas tinham muito medo, minha avó, expor uma criança indígena numa sociedade. Então, eu e meu irmão, a gente ficou um tempo. Depois, o meu irmão foi morar com uma outra família, né? No livro, metade cara, metade máscara. A edição foi para a Bela Global. Aqui, ó, até separei aqui, para todo mundo ver. Que adoro esse livro. Sou apaixonada por essa capa. Puxa, é muito linda mesmo.
Mas é muito A global. interessante te ouvir, Eliane, porque assim, você está falando tudo isso, né? E a gente fica pensando, né, na história do nosso país, assim, né, na história dos povos originários que estavam aqui. E quantos anos, em termos de história, para que as pessoas começassem a entender a história por um outro olhar, né? Porque essa história era Outra, contada para a gente por um olhar, né? Assim, eu, né, sou dos anos 60, nasci nos anos 60, nasci em 66, e na minha época de escola, né, a gente aprendia ali nos livros didáticos o quê? Que tinha um único, né? Não era, não se falava indígena, se falava índio, era como se só existisse um único modelo, né? E o que, como é que era contada essa história? Então, assim, é muito pouco tempo em termos de história da humanidade, né? De história do nosso país, vamos dizer assim, que a voz está sendo dada, né? Aos povos originários. As pessoas estão se apropriando, né? Me lembro muito quando começou esse movimento, né? Com o Daniel Munduruku lá no Salão do Livro Infantil e Juvenil, trazendo o seminário, né? Tinha o seminário de literatura infantil, tinha o dia do seminário, né? Com todos os povos indígenas ali, trazendo a sua literatura, o seu lugar de fala, como muito se usa, né? Nos dias atuais, né? E que por mais que a gente sonhe, né? Eu sei que você compartilha desse sonho comigo. Eu acho que nós temos esse sonho de que um dia a gente seja tudo junto e misturado e todo mundo seja respeitado porque é uma pessoa, independente se você é é, indígena, se você é branco, é negro, as pessoas merecem respeito porque elas são pessoas, ponto, né? Porque pessoas têm dores, pessoas têm suas angústias, seja ela da que for, mas algumas passam por dificuldades materiais e privações infinitamente maiores do que outras. A gente ainda tem um país, né? A gente vive num país ainda muito desigual, né? Com muita gente ainda numa linha de pobreza, passando fome, não tendo onde morar, não tendo acesso à educação e à saúde, os princípios básicos, né? Então eu imagino, né, toda essa sua trajetória, que além de mulher, além de uma mulher indígena, né, que é uma marca, né, quer queira, quer não, é uma marca da tua história, né, é a tua identidade primeira, vamos dizer assim, né? E com tudo isso, tendo que vencer para ter o direito de ser quem você quer ser, né? Que certo. trajetória, né? E aí eu me formei professora, né? Tive bastante contato com o professor Paulo Freire, cheguei aí a frequentar a casa dele em Pernambuco. Sério? Olha, Sério, eu conversar com ele que pessoalmente, me recebeu privilégio. muito bem, me recebeu muito bem, e eu estudei muito Paulo Freire, porque eu ia para Angola em 1975 trabalhar com as árvores, não eram escolas. E depois a metade do tempo ia plantar e a outra metade do tempo ia dar aula. E eu conheci meu esposo, o pai dos meus filhos, né? E ele estava voltando da Tanzânia, né? Então foi aquela coisa, eu indo, ele voltando, ele disse, aí aconteceu, né? O cosmo conspirou para que eu ficasse aqui e eu pude fazer uma viagem através da minha própria avó e a ajuda de várias pessoas, de fazer uma volta, uma viagem à comunidade, né? E foi quando eu me encontrei com o meu povo, né? Encontrei com a família, encontrei com muitas pessoas, muita gente lembrava da história dos meus avós, seu Chico, seu Chico Marujo, seu Marujo, Grosso, muita gente lembrava da minha história dos meus avós. Então, quer dizer, eu estava em casa, me senti em casa e me sinto em casa até hoje, né? Uhum. Mas, assim, a questão, aí quero
para não sair muito do tema, né, por causa da questão da autoafirmação, eu primeiro tive que me autoafirmar, porque ninguém disse para mim, quando eu tinha 5, 6 anos, que eu era indígena. Eu fui entendendo depois, né, aos poucos, quando minha avó ia para a porta da Uhum. escola vender banana e todo mundo ria dela. Né? Eu disse, tua avó é índio, tua avó é índio. Até eu entender tudo isso, foi muito difícil. E foi a minha primeira identificação, minha primeira autoafirmação, né? E a segunda autoafirmação de ser professora, porque quando a gente também trabalha, luta, se esforça para ser alguém, a gente é também uma autoafirmação. Eu sou um doutor, eu estudei o inglês, eu sei falar. Isso nada cai de graça, é um grande esforço que nós temos que fazer para que a gente chegue a qualquer lugar. E mesmo sendo pessoas muito pobres, eu já vi pessoas de favela, de comunidade indígena, que já chegaram até a ser deputado, a ser médico, a ser um artista, a ser um... E travou. Travou para vocês que estão nos ouvindo também ou está travando só? Meu Eliane travou momento aqui um literário pouco. foi no período da minha formação como professora, está ouvindo? Como professora, e Ouvi, depois agora voltou, voltou. como professora, foi a minha segunda identidade, né? Que aquilo me deu força, fortaleceu o meu interior, o meu self selvagem de mulher, né? Fui me tornando cada vez mais uma mulher mais forte, guerreira, mais compreendendo da minha, né? As lágrimas da minha avó. Peraí, deixa eu tentar mudar aqui, Eliane. Estou tentando ver se eu... Voltou. Acho que agora vai ficar melhor. Vê, Então, Eliane, tá me ouvindo? a minha segunda identidade, professora, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai crescendo, né? Percebendo, e eu percebi já desde cedo, né? Quem, quem são as crianças desse país, né? As crianças desse país se chamam órfã. Não adianta você fugir dessa realidade quando te trazem aos braços uma criança que nem 2 anos completos tem e tua boca gargalhava dava ao sabor do álcool, se cala e emudece de vez e te desarma. É uma criança faminta, doente, órfã de país. Então, eu entendi, esse é um poema meu, né, já escrito há Uhum. muitos anos, eu entendi essa orfandade, né, essa questão da gente não ter onde se apoiar, né? Nós somos seres brasileiros e mundiais, estou falando inclusive de outros países também, outros países pobres, e que as crianças estão vivendo nas piores condições, sabe? Eu fico muito, me emociono quando eu lembro, sabe, dessas crianças que não têm casa, que não têm um lugar para fazer uma Uhum. refeição, não tem um livro para ler, que não tem acesso aos nossos livros, por exemplo, A Cura da Terra, Da terra. É lindo. Brasil, Da editora do o Brasil, né? Pássaro Encantado, que é da Jujuba, editora. Então, eu fico livros e fico me perguntando quais crianças que vão ler esses livros. Será que ainda são as crianças
mais burguesas. Olha, a- essa, essa linha, né, tênue, essa linha tênue que divide essas crianças, elas, e tudo é criança, tudo tem o mesmo pensamento, né? E aí depende daquilo que ela está vivendo para o futuro dela, para o futuro dela, para que ela seja uma pessoa que possa Uhum. saber que existe uma coisa chamada autoconhecimento, porque quando você auto se conhece, você sabe o caminho que você tem que seguir, sabe? Mas isso precisa um pouco de intuição, um pouco de ancestralidade também, né? Dos nossos ancestrais mais próximos, que não sejam só indígenas, mas que sejam de todas as etnias, de todas as cores, né? Também depende de uma força cósmica superior, né? Uma poderosa força cósmica que possa ajudar a essa criança a que ela comece a se autodescobrir, né? Quem sou eu, o que faço, para onde eu vou. E, e nisso, quando ela tem essa conscientização, que hoje é mais fácil as pessoas saberem essas coisas, porque tem a internet, tem a televisão, tem o rádio, tem tudo. Né? Nós temos a Lei 11.600, Uhum. né? Existe uma história real, que existe duas histórias, a história do Brasil, que não foi contada realmente, e a história dos povos mesmo, né? Então, quer dizer, a gente precisa desconstruir essa história anterior para construir uma vida sem racismo e sem preconceito, de tudo. Preconceito de gênero, de cor, preconceito de etnia, de opção sexual, isso, todos esses elementos, e aí a gente vai por aí à frente. Todas essas designações, elas precisam ser entendidas. E nós, no Brasil, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, temos uma gama muito grande de gente preconceituosa, gente que sabe que aquilo é o racismo, que sabe que aquilo é o preconceito contra o LGBTS, sabe, mas com seus princípios, entre aspas, morais, e não teria, seria assim um pingo para começar a pensar sobre o que é moral, não é? Então, gente sem moral que vem Você está falando perpetuando aí. o racismo e o preconceito às pessoas. Você está falando, Eliane, eu tenho pensado muito em várias questões, né? Assim, você está falando, eu estou aqui costurando algumas histórias aqui na minha cabeça, né? Dos preconceitos que muitas vezes eles estão tão arraigados que de repente a gente mesmo fala coisas sem se dar conta de que está sendo, né, preconceituoso, e tem aquelas pessoas que são preconceituosas mesmo, num extremo que eu acho que existe uma diferença muito grande entre você ter moral e você ser moralista, né? São duas coisas muito diferentes. Você ter moral é você ter princípios de ética e de cuidado com o Ética, próximo. Eu não vou fazer isso porque eu sei que isso não é correto, né? Eu não vou roubar, eu não vou desviar dinheiro, eu não vou enganar, porque eu sei que isso não é correto, ponto, não interessa, né? Agora, você não ter um respeito pelo que o outro é, e aí querer, ainda por cima, colocar questões ligadas à religião para justificar isso, aí é uma loucura sem fim, porque isso não é religião. Religião não é a isso, né? religião Religião é outra história, né? O religária, né? É o religária, né? Ela é outra história, ela não é para ser usada para controlar ninguém, nem para dizer o que você tem que fazer, nem o que está certo, nem o que tem que estar errado, porque muitas vezes o que a gente vê é que várias pessoas que trazem, né, e apresentam aí
um discurso extremamente moralista, é da boca para fora, porque fechou a porta de casa ou nos seus bastidores, estão lá fazendo milhares de coisas que não têm o menor respeito pelo próximo, nem pelos seus, nem pelo outro, né? Quantas mulheres que hoje sofrem violência, quantas crianças que hoje são abusadas sexualmente, mas que tem ali, né, de repente, alguém com um discurso extremamente moralista. Então, quantas coisas a gente ainda tem para caminhar e tem que transpor para a gente ter o direito de ser quem a gente quer ser, né? O direito, né, de eu viver o que eu quiser, com quem eu quiser, fazer o que eu quiser, desde que eu vida é minha. Eu me cuido, eu respeito o próximo, então é isso que vale, né? Eu fico imaginando você saindo, né, seus avós vindo para o Rio, largando, né, ali todas as suas raízes, toda a sua ancestralidade, quer dizer, a ancestralidade vem junto, é óbvio, né? Mas largando aquele espaço físico do A convívio com seus territorialidade. pares. Exatamente, uma territorialidade para vir morar, né, de repente, num morro no Rio de Janeiro, né, já é uma segregação da segregação, porque você já tem ali um ambiente que já era segregado por natureza, porque se a gente está falando de alguns anos atrás, que era infinitamente pior do que é hoje, e aí vocês eram uma exclusão dentro da exclusão, né, porque vocês eram, né, de um grupo indígena dentro de uma comunidade que na época nem se falava nesse termo, né, de comunidade, falava, né, que morava no morro, que morava numa favela, né, os tons pejorativos ainda eram muito mais fortes e muito mais arraigados. Então, quantas, né, montanhas, né, voltando para essa imagem, vocês tiveram que realmente transpor, né, para estar aonde você, né, nesse lugar, né, Eliane, hoje, uma mulher indígena que escreve, que viaja, que esteve na ONU, que ocupa um lugar de fala, que tem uma luta por essa voz, né? Eu acho que a voz, e você falou no começo, né, de que todas as mulheres sofriam, né? Todas as mulheres sofriam, né? Assim, por ser mulher, a gente já sofria, porque mulher até muito pouco tempo atrás não tinha voz na sociedade. Sequer Minha achavam que a avó, mulher tinha alma. Não, a mulher não mal. tinha alma, né? Se pensava que a mulher não tinha alma, né? Então o buraco era muito mais embaixo, as mulheres não tinham, né? Era um desmando muito profundo com a questão do feminino, né? Então, quantas pessoas que vieram antes, que abriram espaços para quem, né, hoje, a sua neta que vai nascer, né, ela já vai receber um mundo, por mais que ele pareça totalmente de cabeça para baixo, um mundo um pouco melhor em relação a algumas questões do que ele era 50, 70 anos atrás. Isso eu não tenho, né, a menor dúvida. Eu me lembro muito de minha mãe, que a minha mãe, ela conta que ela fez um curso de economia doméstica, chamava, lá em Porto Alegre, né, onde ela nasceu, que era um curso que as meninas eram levadas porque elas iam se casar, então elas precisavam fazer aquele curso, né? E a minha mãe, ela dizia assim, minha filha, uma mulher só é livre, só é independente quando ela paga o arroz e o feijão dela. E eu, pequena, escutava aquilo, achava aquilo engraçado, mas ela insistia, era um discurso muito repetitivo da minha mãe. E o maior desejo dela, apesar de eu ter nascido numa família bem atípica, que era uma família bem à frente do tempo, assim, né, que respeitava a brincadeira de criança, respeitava o jeito de ser de cada um, né? A gente vivia numa sociedade ainda onde o papel da mulher ainda era, né, muitas mulheres já saíam para trabalhar, mas muitas mulheres eram as donas de casa, as esposas, né? E a mamãe dizia, não, minha filha, você tem que trabalhar, você tem que ter uma profissão, né? Então, ela incentivou muito. E eu me lembro que quando eu saí de casa a primeira vez, né, que eu resolvi casar, enfim, eu ia morar sozinha e acabou resolvendo que a gente ia se casar, enfim, uma outra história. E aí ela falou assim, filha, eu tenho que te pedir desculpas. Eu falei, mas você tem que pedir desculpas por quê, mãe? Ela, porque eu não te ensinei a fazer nada de uma casa. Eu falei, ah, mãe, não tem problema não, isso a gente aprende, né? O que ela tinha me ensinado era aprender a lutar, tanto a minha mãe quanto o meu pai, que foi uma figura muito importante nesse mesmo, né, nessa trajetória da afirmação de quem eu sou e de tudo que eu tive coragem de buscar na minha vida, né? Que eles me ensinaram isso, me ensinaram a pensar,
né? Me ensinaram a buscar, a realizar aquilo que eu queria realizar, independente do que isso fosse, né? E me deram meios para buscar isso, né? Então, eu falo que eu tive certos privilégios, né? Não tenho a menor dúvida, né? Eu estudei em boas escolas, mas assim, o que que a gente faz para devolver para o mundo ou para fazer esse mundo ser um lugar melhor, né? Então são as escolhas que a gente faz também, né? Eu Exatamente. poderia estar extremamente acomodada aqui no meu canto sem me fazer nada, mas nesse momento, por exemplo, só contando uma das coisas que eu não sei se você chegou a acompanhar. Eu sou voluntária num projeto que tem aqui no Rio, o Solar Meninos de Luz, e eles, como o Solar não está podendo ter aula nesse momento, os alunos estão recebendo as cestas básicas em casa. Quer dizer, eles vão lá, né, uma vez no mês receber. E aí eu fiz uma campanha para a gente colocar livros nas cestas básicas, porque eu falei que livro é alimento básico para a alma, né? E eles têm todo um trabalho de excelência com a educação lá no Solar. Então, em 2 meses consecutivos, a gente conseguiu colocar livros de literatura, livros de qualidade, porque o que você Que precisa dar para o beleza. outro é qualidade, para que o outro realmente tenha um livro, né, com as mesmas condições de qualquer criança, né, que tenha acesso a uma boa educação. Então, as crianças, do berçário ao ensino médio, receberam um livro na cesta básica, né? Então, são os nossos Poxa, livros podendo chegar a essas que crianças, bom. né? Que é Eu isso que faz soube o que, mundo mudar, né? sim, Mas eu claro, tenho uma precisa. curiosidade. Me pergunta. É, os potiguara lá na Paraíba ainda tem uma resistência de um núcleo potiguara lá, porque eu me lembro de em 96, se eu não me engano, eu ia até a Baía da Traição e nós fomos até eu acho, era um potiguara, eu não sei, agora eu fiquei nessa dúvida, porque o pessoal do projeto que a gente estava nos levou até lá, onde ainda tinha um núcleo indígena lá. Bem pequeno, não era muito grande. São os potiguara lá na Baía da Traição? Não, os potiguaras são da Baía da Traição Ah, então eu e conheci. então, dos tempos para cá, de uns anos para cá, os potiguaras é, 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 deram uma grande guinada no seu processo cultural, nas suas músicas, nas suas danças, nas pinturas, nas cartilhas de alfabetização, nos livros, né? Eu tive agora em outubro, estive na área potiguara, levei um kit de cada livro meu a cada escola, conversei com as escolas, com os alunos. Então, eu fiquei motivado. Eles tomaram aquelas rédeas nas mãos e nós já temos potiguaras escrevendo. Agora, Daniel, né? Isso precisa Aham, eu me reconhecer. lembro No dele lá entanto, com o salão. no entanto, nós já, em 1989, nós já tínhamos o Cabuquinho Potiguara, que ele tem cadernos e cadernos prontos Olha. para serem publicados, assim como o Álvaro Tucano também, sempre, desde novinho, sempre escrevendo. Então, nós temos escritores potiguaras e outros escritores que não foram contemplados, né? Que já escreviam. E o meu primeiro texto público foi um poema. Não, esse eu não conheço. Ih, Várias eventos, e depois vi o segundo travou um poema pouco póstumo. aqui. Ih, travou para mim, gente. Travou um pouquinho aqui.
É, hoje a conexão não tá muito amiga. Pronto, voltou, Eliane. Então, nós fizemos uma estratégia de poema pôster. Em cada congresso que eu ia, que eu já sou militante há muito tempo, né? Eu nasci em 1950, então já estou aí nos 70 anos. Então, venho de 40 anos para cá, divulgando esses poema pôster e levando aos congressos, levando essa literatura, né, que depois veio se chamar literatura indígena, mas que na realidade tudo é literatura, né? É toda a expressão do escritor, pode ser em poesia, pode ser em contação de histórias, pode ser uma lenda, pode ser o que seja, ou a questão mesmo da oralidade. Os primeiros textos, os primeiros. E na década de 80, né, Max Suara, que é um artista indígena, não sei se vocês conheceram, foi, Não, esse não. fazia as fotos, fazia as fotos, ele hoje também já é um senhor já de cabeça branca, um trabalho juntos de poesia e fotos, né? As fotos, inclusive, eram de uma pessoa chamada É, Januário Garcia. quando eu fiz essa referência, porque eu me lembrei muito de quando começou o movimento junto ao Salão do Livro, né? Que foi onde a gente foi conhecendo vocês todos, né? Todo mundo ali. Você, Daniel, né? O Olívio, o... Oh, meu Deus, agora eu tô vendo a carinha de todo o Tiago, né? Enfim, o Iaguaré, o pessoal todo que foi chegando, que a gente foi tendo contato aqui, né? E cada vez mais conhecendo essa diversidade das histórias, né? Porque eu acho que é muito importante quando a gente tem as representações com as vozes de cada um que tem, né, o que está sendo falado, né? Esse lugar de fala, né? Você tem esse lugar de fala, né? Não que a gente não possa escrever sobre isso, mas é completamente diferente quando você próprio está ali com a tua fala, com a tua força, porque você viveu, sentiu e vivenciou uma história que é completamente diferente da minha, né? É claro que a gente pode fazer juntas uma antologia de histórias indígenas e eu vou poder escrever porque eu sou uma escritora e eu vou dar conta de escrever do que eu Exatamente. quiser. Mas é completamente diferente o olhar que eu vou trazer do que o olhar que você vai trazer, né? Minha filha acabou de entrar aqui na live, ela está morando em Lisboa, está aqui, oi Laila, né? E E tem é um detalhe tão. importante, falo, tem um detalhe Não, esse... importante hum, que as coisas aparecem primeiro no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, com certeza. Já foi mais, né? Mas eles ainda tem ficam esse eixo. ainda tem esse eixo de janeiro, então quer dizer, nós perdemos muita literatura antes dos anos 80, por conta mesmo de alguma. E que essa internet hoje não está ajudando a gente. Dando para ouvir, não. Tá um pouquinho, ela tá um pouco falha, ela deu umas travadas. Tá travando, eu vou perguntar pro pessoal que está nos escutando. Tá travando só a Eliane ou tá travando o meu também, gente? Porque o meu, para mim, aparece super tranquilo, assim. Eu tô vendo a Eliane meio embaçada, assim, de vez em Ah, quando. É, Marcelene tá dizendo que não. Bom, então vamos lá.
Então, eu quero assim incentivar a que outros escritores venham, coloquem seus trabalhos e essa forma, essa literatura, para que a gente possa trazer para a gente possa fazer essa desconstrução dessa história, né? Inclusive, muitas lendas. A oportunidade está aí. Jovens, os adolescentes, adultos, façam isso, leiam mais, né? Leiam mais como o livro, como se fosse um alimento, né? Como você colocou, o livro é o alimento da alma. Então, eu Uhum. peço a vocês, como escritora, como professora, já nos meus 70 anos, eu peço a essa geração que leia, que busque, que não fique só no celular, só no celular, mas que o celular é um lugar de dados, não é um lugar de informação. A informação está no livro, por exemplo, esse livro aqui, A Origens, também, que é da editora do Brasil, né? Vários escritores aqui, eu estou também nesse livro. Então, tem muito trabalho aí, muita gente escrevendo. Você, Ana, que espalha os livros e senta em cima. Eu, fico, E eu me diga fiquei uma assim, coisa, Eliane, por incrível que pareça, o nosso tempo está quase acabando, sabia? Nosso meu tempo está Deus, quase acabando, a gente tem não, 4 minutinhos. não consegui falar Você tudo, não acha, só uma consegui. última pergunta para você, que eu queria muito que você falasse, assim, você acha que as novas gerações, né, de cada dos povos indígenas, né, que a gente tem aqui no Brasil, estão nessa luta que vocês tanto buscaram, a nova geração está aí levando adiante essa Sim, força e essa sim. identidade? Verdade. Nós, com relação às mulheres, tivemos a primeira marcha das mulheres indígenas no ano passado, tivemos 15 anos de encontro de escritores indígenas que participamos, fomos parceiros, novos escritores estão vindo, vários indígenas estão entrando nas universidades. Isso não significa que estão perdendo a cultura, eles estão estudando e Ah, sim, continuam com a certeza. sua, a sua identidade, a sua ancestralidade e o convívio com os mais velhos, com as vovós, os vovôs, os tataravós, está se construindo de uma forma hoje em dia mais harmônica, menos preconceituosa também, não é? Porque a gente sabe que os antigos Que sempre bom. teve uma coisa muito fechada, uma cabeça fechada. E hoje os jovens estão aí escrevendo teses. Nossa, uma coisa assim, linda, linda, maravilhosa. Eu E dou é os uma parabéns aos maravilha, jovens, né? É uma dou os maravilha porque parabéns. desconstrói, né, Eliane, desconstrói essa imagem, né, que as pessoas ainda trazem, né, quando se fala de um povo indígena. Eu acho, fico muito feliz quando essas imagens são desconstruídas, né, para construir uma imagem nova, né? Vamos sair dessa Desconstrói isso colonização. tudo para construir uma nova imagem, e uma nova imagem do ser humano. Por favor, né? Vamos Vamos sair sair, de todas as caixinhas, de vamos todos os sair dessa armários. globalização, Eu dessas falo que caixinhas. e E não eu dá mais nos para tempos atuais. queria Não dá mais deixar para para a gente não vocês o meu ficar, não site. falar, né? Então Deixar, é diga. a verdade. Eu quero deixar para vocês o meu site é www.elianepotiguara, que é o meu nome, .org.br. E tem o Instagram, que vocês podem escrever para mim, tem o meu telefone, tem o meu zap, também podem escrever. Estou sendo convidada para muitas lives, não estou nem dando conta, Ah, porque eu também estou um pouco imagina. dodói, estou um pouco Então se dodóizinha, cuida, né? e levando aí Mas eu acho, essa sabe, Eliane, luta. né? Só fechando com o nosso tema, né? Eu disse para o nosso Não fala. cacique Potiguara
na última vez, no dia que eu morrer, eu ainda vou levantar o braço e dizer assim, eu resisto como indígena. Mas em um dia, nós não vamos precisar dizer que somos negro, branco, amarelo, judeus. Vai haver um dia que todos nós seremos iguais. Por enquanto, a gente precisa dessa autodeclaração, Sim. essa forma de dizer, eu